Oi, turminha, tudo bem? Vamos dar continuidade então aí aos nossos vídeos. Hoje iniciando a nossa matéria da apostila. Então nós vamos começar pela página 3, onde nós falamos um pouco sobre o Barroco no Brasil e dois mestres dessa arte brasileira, que foi o Antônio Francisco Lisboa, que é conhecido como Aleijadinho, e o mestre Ataíde, ok? Mas antes de falar sobre o Antônio Francisco Lisboa, que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, e o mestre Ataíde, eu quero falar um pouco sobre o Barroco, explicar para vocês como era o Barroco no Brasil, quais as características, tá? E como era o Barroco na Itália, o Barroco europeu e as suas características. Então vamos lá, ó, o Barroco no Brasil. Então eu coloquei aí um textinho para ficar mais fácil para vocês. Não tá na apostila, tá, esse texto, porque a apostila já começa falando dos dois mestres, tá, dos dois artistas. Ela fala bem pouco em relação ao período, tá? Ela faz bastante comparação. Depois eu vou colocar as imagens da apostila no próximo slide, quando nós formos falar do Aleijadinho. Eu vou colocar as suas obras, eu vou colocar aí a sua criação e vou falar um pouquinho sobre essa característica. Mas antes de você conhecer exatamente ele, eu preciso que você entenda principalmente o que é o Barroco e o que acontecia, né, nesse período. Então vamos lá, ó. Segue aí comigo, segue o meu mouse rosa. Então, o Barroco no Brasil, tá, foi introduzido aqui pelos jesuítas, porque lá na Europa já acontecia o Barroco. Lembrando que o Barroco foi o nosso primeiro período artístico. Então, antes do Barroco, tínhamos índio, né, apenas. Então, não tínhamos arte propriamente dita, considerada arte. Passamos pela pré-história, tivemos todo esse processo. Não tivemos Idade Média, tá? Não tinha população aqui no Brasil sem ser os índios. Então não vivemos na Idade Média, tá? Então o nosso primeiro período artístico é o Barroco, ok? Então a gente inicia aí com esse período. Mas lá na Itália, por exemplo, lá na Europa, lá na França, já tinha passado por todos os períodos que nós estudamos. Viveram o período grego-romano, viveram a primeira pré-história, né? Depois vários outros períodos até chegar no período grego-romano, viveram a Idade Média, tá? E chegaram no Barroco, ok? Então, passaram-se muitos anos em relação a isso. Mas aqui no Brasil a gente inicia aí com a chegada dos jesuítas o Barroco, ok? Então, foi introduzido pelos jesuítas portugueses durante o período colonial, com o objetivo principal de catequizar os índios, porque como os índios não tinham uma linguagem que o português conseguisse se comunicar, e eles queriam que os índios se tornassem cristãos, que os índios fossem catequizados, eles tinham que utilizar a arte e as imagens de uma forma que envolvesse esses índios, tá? Então eles usavam muito a questão das estátuas, das pinturas, para trazer aí a parte visual na hora de catequizar esses índios, ok? Ainda que tenha chegado sob influência de Portugal, visto que o Brasil era uma colônia portuguesa, o estilo artístico adquiriu características próprias no nosso território brasileiro, ok? Diferenciou um pouco lá da característica da Europa, até porque lá estava bem mais avançado do que aqui, ok? Isso porque naquela época ambos os países viviam realidades muito distintas. Os portugueses exibiam luxo e pompa, ok? Principalmente com o nosso ouro. Enquanto os brasileiros enfrentavam a escravização dos negros e a perseguição dos índios. Então não tinha como ser diferente, tá? Não ser diferente. A realidade nossa era muito diferente da realidade de Portugal. Então lá já eram católicos, lá já tinha uma civilização, como eles consideravam. Aqui não, aqui ainda era muito animal ainda, vamos assim dizer, como os portugueses consideravam os nossos índios e traziam os negros, né, para cá e para essa situação ficar ainda mais complicada, tá? Então,
o barroco ele vem aí para poder ajudar a civilizar, como eles diziam, tá? É até estranho, né, a gente ouvir falar isso, mas era de tornar esses homens e mulheres cidadãos, ok? Pessoas civilizadas, tá? Então, e cristã, acima de tudo, ok? Então, o barroco teve uma grande importância artística e também cultural no Brasil, tá? E deixou legados na arquitetura, principalmente na pintura e na estatuária, que são as estátuas que Aleijadinho realizava, fora outros artistas, tá? Até os dias de hoje, em muitas cidades brasileiras, como no Rio de Janeiro e na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, a gente tem essas obras ali à disposição para a gente poder visitar, como as cidades históricas de Minas, o Circuito Cultural Barroco, que são as cidades mineiras mais visitadas, né? Mariana, Sabará, Ouro Preto. Então, são as cidades que existem aí, essas igrejas que nós vamos conhecer hoje, e as ornamentações, que são as partes internas da igreja, e também as estátuas, os itens, né, que compõem ali a mesa da igreja, o altar da igreja, como o cruzeiro, os suportes para vela, os candelabros, que fazem parte dessa criação aí do barroco, ok? Então vamos conhecer um pouco sobre a arquitetura hoje, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o Aleijadinho e o Mestre Ataíde, ok? Mas hoje vamos conhecer a arquitetura, ok? Então, muitas obras barrocas, principalmente na arquitetura, além de pinturas e esculturas, existem até hoje no legado do barroco no Brasil e são considerados, inclusive, patrimônios da humanidade. Então, lá a gente ia começar pelos patrimônios, mas aí eu achei melhor começar pelo barroco, e deixar o patrimônio, que a gente vai falar bastante sobre patrimônios brasileiros. A gente vai fazer o trabalho bimestral, né, que eu vou explicar para vocês também no próximo vídeo. Não se afoitem, não fiquem afobados, né? É super tranquilo, vocês vão ver, vai ser bem legal, tá? Então, eu achei melhor começar pelo barroco para a gente ter mais tempo, tá? Então, patrimônio da humanidade é o barroco, né? O barroco do Brasil, as igrejas, a arquitetura brasileira do barroco, ela é considerada patrimônio da humanidade, tá? Os edifícios sacros, o que são edifícios sacros? São edifícios religiosos, que são as igrejas, tá? São os destaques da arquitetura barroca no Brasil. Então, professora, eu sou evangélico, professora, eu sou espírita, professora, eu sou da Umbanda, professora, eu sou hinduísta. Tudo bem, gente, a gente não vai falar de religião, eu não vou aqui catequizar ninguém, tá? Eu estou falando de arte. Então, nós vamos falar de arte barroca. E não tem como falar de arte barroca sem falar do catolicismo. Não tem como separar uma coisa da outra. Por quê? Porque quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles eram católicos. E eles construíram o quê? Igrejas católicas. E dentro dessas igrejas católicas existiam itens católicos, como cruz, como imagens de gesso, imagens de madeira, o altar. Então não tem como eu falar para vocês, olha, nós vamos estudar barroco, mas eu não vou falar sobre catolicismo, é impossível, tá bom? Mas a ideia é vocês conhecerem a arte. Eu não estou querendo transformar ninguém em católico, tá? E nem, não estou falando nem mal do catolicismo, não é isso. A ideia é vocês olharem para a arte, ok? E não para a religião. Então a ideia é essa, ok? E não tem como, são igrejas e itens religiosos, tá? Então, me desculpe aí as religiões, mas nós estamos falando de arte. E a arte, ela é universal, ela não tem uma religião específica, tá? Apesar de em determinados momentos da história ela está focada na religião, mas nós estamos falando de apreciar o belo, de apreciar aquilo que foi construído pelo homem através da arte, independente se nela está representando Buda ou Jesus, ok? Eu quero que isso fique bem claro para vocês, tá? Então hoje nós vamos ver muitas igrejas católicas, mas por quê? Porque os edifícios sacros fazem parte aí da estrutura barroca e são bem interessantes, tá? Faz parte da história do Brasil.
Então a gente vai conhecer isso, tá bom? Então nós vamos conhecer aí várias capelas e igrejas, tá? Então é uma capela dourada do Recife, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, que fica em Salvador, a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, a Igreja da Nossa Senhora do Rosário, também em Minas, e a Basílica do Bom Jesus de Matozinhos, que é uma das principais, também em Minas Gerais. Então, todas essas três são Minas Gerais. Aí, do lado de cá, tem Recife e Salvador, ok? Então, vamos começar com a Igreja de Recife. Então, a Igreja de Recife, ela é considerada uma das igrejas mais esplendorosas em relação ao ouro que era retirado do Brasil e a sua ostentação artística. Então vocês conseguem perceber que ela tem quadros, olha, colocados aí em toda a direção da igreja, tanto no teto como nas paredes, tá? E todo esse ornamento, esse enfeite é barroco, ok? Então vamos lá. A Capela dos Noviços da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, ou Capela Dourada, é uma capela da Ordem Franciscana, localizada na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, tá? Dentro do complexo de edifícios do convento, a Igreja do Santo Antônio, que inclui a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, e o Museu Franciscano de Arte Sacra, que é a arte religiosa, ok? Com a construção iniciada em 1696, a Capela Dourada foi o primeiro templo brasileiro a ser integralmente coberto de decoração barroca. Então, a minha imagem aqui ela tá bem desfocada, eu só consigo perceber na hora que eu tô gravando. Mas dá pra gente ver, olha, o quanto de decoração ela tem dentro da sua estrutura. Então, a gente vê várias obras, olha, no teto e várias obras na parede. E toda essa parte dourada que vocês estão vendo, e é por isso que ela tem esse nome, é ouro, ok? É ouro que foram retirados aí das terras brasileiras, ok? Então, essa é a Capela Dourada. E aí, nós também temos a Capela de São Francisco em Salvador. Então, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco é uma igreja católica da cidade brasileira de Salvador, na Bahia, tá? É um expressivo exemplar da tradição barroca no nosso país. Foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nós vamos falar bastante dele também, que é o IPAM, tá? O IPAM é um instituto que vai nesses locais históricos e determina que aquele local, casa, fachada, música, dança, igreja, artefato, é histórico e é artístico. Então faz parte do patrimônio brasileiro. Não pode ser trocado, vendido, modificado, adulterado, tá? Então é bem legal. É o IPAM que determina isso, tá? E foi uma das indicadas para a eleição das 7 maravilhas do Brasil, tá? Essa igreja. Então olha essa decoração dessa igreja, gente. Ela é absurdamente linda. Também cheia de obras no teto, tá? Adornadas de ouro, olha os riscos, tá vendo aqui as molduras em ouro, toda estruturada de arabescos. Arabescos são essas curvas, tá? Que a gente vê aqui talhada na parede. Imagens e também repleta de fios de ouro, ok? Este é o altar da igreja. E aqui, desse lado, tem ele de longe para vocês verem quanto dourada é essa igreja, de quão exuberante ela é, de tanto detalhe, que era uma das características do barroco, ok? Então, é realmente uma igreja muito bonita. Vamos então aí ver a próxima, ó, Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, tá? Essa é bem mais simples, então ela tem essa carinha de igreja barroca. Gente, essa igreja eu acho muito fofa. Ela tem essa estrutura de carinha de igreja barroca. Então ela é branquinha ou azul clarinha ou amarelinha, com as torres, as faixinhas, tá vendo? Olha, as pedras, né? A ornamentação aí na porta, as portas, bem característico com as igrejas que nós encontramos em Minas,
tá? Quem um dia já foi visitar, porque eu sei que tem bastante pai e mãe que gosta de arte, que provavelmente pode ter levado vocês aí, ou já foram, né, nas igrejas de Minas Gerais, eu ainda não tive essa oportunidade, morro de vontade de conhecer o circuito Minas ali, das igrejas, né, dos centros históricos, dizem que é realmente muito interessante. Essa igreja em particular não tem aquela ornamentação dourada, porém todo o teto foi feito pelo mestre Ataíde. Então, essa imagem do teto dessa igreja, ela está na página 5 da sua apostila, ok? Depois, quando nós formos falar do mestre Ataíde, nós vamos ver esse teto, tá? Todo pintado à mão, com esculturas de Aleijadinho, tá? A ornamentação também dele, mas o teto todo pintado pelo Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, ok? Então é uma das igrejas também mais icônicas aí do barroco mineiro, ok? Muito bonitinha e esse teto é maravilhoso, né? Tem muitas coisas escondidas aqui que a gente vai conversar depois. Bom, então a igreja de São Francisco de Assis, construída em 1776, a capela é considerada um dos principais feitos arquitetônicos do estilo barroco. Então, esta capela é a característica do barroco brasileiro. Quando a gente pensa em igreja barroca brasileira, é essa a imagem que vem na nossa cabeça, tá? Quando vocês estiverem mais para frente aí no ensino médio, sempre que vocês forem lembrar de igreja, vocês vão ver barroco muitas vezes, vocês vão lembrar dessa carinha aqui, porque é a característica, tá bom? E principalmente do estado mineiro, tá? Além de ser uma das mais famosas. Algumas das obras do Aleijadinho e a pintura mais famosa do mestre Ataíde estão ali, como eu já falei para vocês. A igreja foi também tombada pelo IPAM, então ela é patrimônio histórico e artístico do Brasil, tá? E é considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. Existem vários tipos de 7 maravilhas, tá? E sete maravilhas de origem portuguesa no mundo é essa capelinha, a igreja de São Francisco de Assis, ok? A próxima é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, também tem essa carinha aí barroca, né, que é muito característica. A gente lembra muito de miniatura, né? Quem já passeou e viu aquelas miniaturas vendendo dos lugares famosos que a gente vai? Eu imagino que ia aí, a gente deve comprar bastante miniaturinha. Não vejo a hora de um dia poder ter as minhas, né? Pra só mostrar para vocês, olha, gente, a igrejinha e a igrejinha na mão, porque elas parecem um bibelô, né? A carinha delas é de bibelô, é muito bonitinha. Então, vamos lá. Também conhecida como Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Foi construída por uma irmandade com o mesmo nome. Também foi tombada pelo IPAM, então ela também é considerada patrimônio nacional e artístico e é a expressão máxima do barroco colonial mineiro, ok? Então ela tem aí a característica total do barroco mineiro. Então é esta igrejinha que a gente vê um contorno circular, mais a torre e os adornos, tá? E do lado de dentro, ela também é toda decorada e com estátuas barrocas, tá? E por que, professora? Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos? Porque a gente não pode esquecer que nós estávamos nesse período vivendo em um momento que o Brasil tinha muitos escravos, né? E os escravos, eles não eram católicos. Os escravos, eles tinham uma religião africana, que é as religiões que hoje dão origem ao candomblé e à umbanda, que tanta gente tem preconceito. Mas, na verdade, elas são religiões africanas, origem africana, tá? Elas são influências das origens africanas. É a religião do negro da época. Então, a gente tem um preconceito porque ela tem uma constituição diferente, ela tem uma visão diferente do que as religiões mais utilizadas no Brasil, que é os evangélicos e os católicos, tá? Então, os protestantes e os cristãos. Por quê? Porque elas falam um pouco sobre espíritos, magia, né? Sobre esse envolvimento espiritual, mas é a crença deles. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse preconceito, tá? Mas, bom, vamos deixar isso para lá, porque eu disse que eu não iria falar de religião, que acaba não tendo
como não falar, tá? Então, essa igreja, ela remete um pouco à crença que os escravos eram obrigados a ter. Então, eles eram obrigados a se tornarem católicos, tá? E aí se cria igrejas, templos e altares em homenagem aí a esses homens que eles eram considerados homens pretos, ok? Então, eles frequentavam, alguns eram proibidos de frequentar igrejas, porém, aqueles que seguiam os seus, seguiam os seus donos, né? Porque na época era assim que se dizia, eles entravam em algumas igrejas que eram permitidas, ok? Então, aí, essa é a Nossa Senhora Rosário dos Homens Pretos, ok? Então, ela não tem aquele glamour todo das igrejas de Salvador e de Recife. Ela é bem mais simples, porém com uma grande característica do barroco, como nós vimos. Desculpa que a minha cachorrinha latiu. E, por último, a igreja que tem todas as obras feitas por Aleijadinho, né, pelo Antônio Francisco Lisboa. Inclusive, tem a sua fachada como Patrimônio Mundial da Unesco. Essa fachada, ela é maravilhosa, ela é muito estudada por pessoas do mundo inteiro. As obras em tamanho natural são do Aleijadinho, do Antônio Francisco Lisboa, tá? Essas obras que vocês estão vendo aqui, ó, tá? São tamanho natural, é bem bonita. Nós vamos falar bastante delas quando nós entrarmos em Antônio Francisco Lisboa. Sua fachada característica barroca, com 2 torres e não uma, como a anterior, os adornos. Essa estrutura de entrada foi realizada para compor a entrada dos profetas. Então, tem aqui as imagens dessas estátuas, né, realizada por Aleijadinho. Essas estátuas, elas estão lá no material de apoio de vocês, se vocês quiserem vê-las aí de perto. A minha imagem, ela tá bem quebrada, principalmente quando eu coloco ela para abrir. Eu coloquei algumas aqui, ó, para vocês verem, tá? São as mesmas imagens que estão na apostila de vocês, no material de apoio, no arte 1, ok? São imagens feitas numa pedra chamada pedra sabão. É bem interessante, tá? Essa estrutura aí que o Aleijadinho cria em Bom Jesus do Matozinhos, tá? Essa igreja também está na página 6 e na página 7. Por quê? E na página 9. Então, na página 9, nós temos esta imagem. E na página 6 e 7, nós temos as estátuas que foram realizadas para colocar nas capelas, que faz parte da Via Sacra. Todas as passagens de Cristo no momento antes e depois da crucificação. Então, essas imagens foram realizadas, construídas por Aleijadinho, ok? E aí nós vamos falar sobre elas e sobre esse gênio, né, da arte barroca na próxima aula, ok? Então, só para a gente fechar a nossa aula, essa capela, essa igreja, foi feita após um imigrante português prometer que ergueria um templo se fosse curado de sua doença. Ela se tornou uma das principais igrejas barrocas do país, dividida em 3 partes, com 6 capelas e algumas obras de Aleijadinho. A basílica foi construída em 1757 e se tornou Patrimônio Mundial da Unesco em 1985, ok? Espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouco sobre o barroco brasileiro. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Aleijadinho e sobre o mestre Ataíde. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijão!